sem registro, sem segurança e sem garantias. Milhares de brasileiros arriscam suas vidas diariamente ao optar pelos ônibus clandestinos para viagens interestaduais. Mas o que está por trás desse modelo de transporte? Quais são os riscos que ele oferece? E quais os métodos de sedução para o passageiro embarcar num ônibus desse? Hoje, no Próxima Parada Repórter, vamos investigar os perigos desse mercado paralelo que coloca vidas em risco. Ônibus clandestinos são veículos que operam sem autorização da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os operadores desse tipo de transporte burlam normas de inspeções regulares e muitas vezes escalam motoristas sem qualquer tipo de qualificação profissional para dirigir. Esse transporte funciona à margem da lei, explorando lacunas que existem no sistema. Veículos com extintor vencido, para-brisa trincado, sobrecarga de bagageiros, transporte irregular de cargas junto aos passageiros no salão do veículo, motoristas sem cinto de segurança, muitas vezes alcoolizados, entre outros problemas. Já foram relatados casos de pessoas dormindo e de motocicletas sendo transportadas nos bagageiros. Há casos do transporte irregular de armas, drogas e animais nesses ônibus. Normas do Inmetro e vistorias são deixadas de lado pelos clandestinos. De acordo com a ANTT, mais de 2 milhões de passageiros utilizam ônibus irregulares anualmente. Uma alternativa que cresce diante de uma demanda reprimida e de passagens de ônibus regulares cada vez mais caras. Passageiros que optam pelos clandestinos não escondem a verdade. Muitos vão pelo preço, que é de fato mais barato, já que se fosse pegar um ônibus regular na rodoviária, pagaria quase o dobro. Para outras pessoas, é a única opção. Isso porque há passageiros que residem em cidades pequenas, onde os ônibus regulares, especialmente vindos de grandes cidades, muitas vezes não chegam. Essas pessoas são iludidas pelo preço acessível, pelos horários flexíveis, e atrelada à falta de opções em locais remotos, são atraídas para o transporte clandestino. Porém, o barato pode sair muito caro. Em grande parte dos casos, os ônibus clandestinos não têm boas condições de uso, não há manutenção adequada, e os motoristas não são capacitados. A combinação desses fatores aumenta drasticamente o risco de acidentes. Em 2023, dado mais recente que temos, 35% dos acidentes com ônibus interestaduais envolveram veículos clandestinos. Pessoas que já sofreram acidentes com esse tipo de ônibus relatam momentos de cansaço e fadiga do motorista. Muitas vezes o profissional não usava cinto de segurança e realizava manobras perigosas. A ANTT é clara e direta sobre os clandestinos. Esses veículos não têm seguro para os passageiros. Em caso de acidente, não há possibilidade nenhuma de indenização. Infelizmente, a falta de fiscalização efetiva por parte da agência reguladora e as altas taxas cobradas pelas empresas regulares criaram um espaço para o crescimento desse mercado clandestino. Uma viagem clandestina, por exemplo, pode custar cerca de até 50% menos que uma viagem tradicional. Mas, por trás disso, existe uma rede que lucra com a precariedade e a exploração do passageiro. Alguns motoristas admitem o perigo, falam que é realmente difícil e muitos topam essa jornada por não conseguir emprego em uma empresa regular. Hoje, as empresas regulares sofrem com a concorrência desleal. Existe a necessidade de maior fiscalização e de tarifas mais acessíveis para os passageiros. Por outro lado,
Especialistas criticam a lentidão das autoridades em oferecer alternativas e soluções para as populações mais vulneráveis. Enquanto a fiscalização falha, vidas continuam sendo perdidas. Até quando o transporte clandestino será tratado como um problema secundário? Hoje, no Brasil, o transporte clandestino é um reflexo de um sistema que precisa de reformas urgentes. Seja pela busca de economia ou pela falta de opções, quem escolhe o clandestino arrisca não apenas a própria vida, mas também a segurança de todos que estão na estrada. Infelizmente, esse tipo de transporte chega a ser gerido por grupos organizados, muitas vezes associados a organizações criminosas, que se beneficiam da fragilidade da fiscalização. Apesar dos esforços, a máfia dos ônibus clandestinos se adapta rapidamente, utilizando aplicativos de mensagens e redes sociais para driblar a fiscalização e atrair passageiros. Esses ônibus viajam muitas vezes de madrugada, justamente para dificultar o trabalho da agência. São veículos que também não param em rodoviárias, deixando passageiros à mercê de criminosos na rua. Há casos também de outro tipo de transporte clandestino, o que envolve empresas de turismo, que até são regulares, porém realizam o transporte interestadual. A prática é também proibida. Um tipo de serviço não pode ser prestado pelo outro. Veículos de turismo e de fretamento só podem operar com uma licença de viagem e uma lista de passageiros que estão a bordo, que precisam ser os mesmos da ida e da volta. Isso não ocorre em linhas rodoviárias, onde é necessária a emissão do bilhete de passagem e o cumprimento de uma série de normas. Ou seja, se uma empresa de turismo ou fretamento for pega fazendo transporte interestadual, mesmo que ela seja regular, vai ser autuada como transporte clandestino também. Infelizmente, desde o ano de 2021, a NTT não tem uma grande mobilização pela inibição do transporte clandestino. A última grande operação foi a Operação Pascal. Somente cabe à NTT esse tipo de fiscalização. Você pode se perguntar, e a PRF? Ela normalmente atua somente no que se diz respeito a trânsito, não estando dentro da área de transporte. A agência precisa realizar pelo menos, já que não há tantas saídas, campanhas de conscientização para inibir o uso desses ônibus. E você? Até onde está disposto a ir por uma passagem mais barata? A verdade é só uma. Ônibus clandestino é igual droga. Ninguém gosta, mas tem quem usa. Fica a orientação. Não use esse tipo de serviço. Sua vida vale muito mais do que um desconto de R$100, R$200. Pode acreditar. Termina aqui o nosso Próxima Parada Repórter. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada. Uma ótima noite para você e até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau.